Boa noite. Boa noite. Tudo bem disposto e animado? Glória a Deus. Hoje tenho mais gente ali na zona da piscina do que aqui. Não sei porquê. Está mais fresco, está mais fresco. Mas isso é lá em cima onde a água é boa. Por cima das nuvens, onde a água é boa. Vamos abrir as Bíblias, por favor. Isaías capítulo 3. É isso. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu lembro a vocês que estamos a caminhar a passos largos para a chuva Seródia, dias 27, 28 e 29 de setembro de 2024, sexta, sábado, domingo, sexta-feira às 9 da noite, sábado às 15 e domingo às 10 da manhã, chuva Seródia, para ouvirmos a palavra de Deus, receber o refrigério do Espírito e para recebermos não é uma renovação, mas é o reavivamento, não é? E eu tenho a certeza que todas as chuvas Seródias têm sido diferentes e maravilhosas. Esta não vai ser diferente, vai ser maravilhosa. Vai ser tremenda. Vamos ter três bons convidados e vamos ter várias participações. E isso deixa-me muito feliz, muito animado e com a expectativa que vai ser um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Hoje, escola bíblica, e domingo cá estaremos para ouvir a palavra de Deus, receber de Deus o recado de Deus. Vou continuar a falar sobre ver as coisas como Deus vê. E foi na quarta-feira, deixa-me pensar um bocadinho, quarta-feira passada, começou a nascer aqui uma coisa sobre esse tema. E depois eu estava a falar com a pastora Celeste e pela boca dela o Senhor confirmou que era mesmo aquilo para falar. E assim será, no nome de Jesus. Amém? E pronto. Hoje eu quero falar uma coisa diferente a vocês também. Irmãos, eu sei que por vezes o meu discurso, a minha pregação, a palavra que eu ministro não é uma palavra fácil de, como é que eu posso pôr isto, de receber. Porquê? Não é porque não seja a palavra de Deus, mas porque não é aquilo que nós mais queremos ouvir. Muitas das vezes, não é? Nem sempre nós... Claro que temos sempre aquela apetência para gostar mais da pregação que nos agrada e não tanto da pregação que mexe connosco. Eu, pessoalmente, sempre gostei mais daquela pregação que mexe connosco. Aquilo a que nós, há muitos anos atrás, chamávamos de feijoada. Não é? Ei, hoje a feijoada estava boa. A pessoa ia para casa, nós íamos de metro e depois comboio e depois táxi para casa, íamos a arrotar o caminho todo, porque de facto tinha sido mesmo. Mas íamos a pensar naquilo, e aquilo ia a bater no nosso coração, a malhar, a cumprir o que está escrito também em Isaías, que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça, que desfaz a rocha, que desfaz a penha, que desfaz a oposição, e bate até desfazer, não é? E era isso que acontecia no nosso coração. Hoje em dia, quando não nos agrada, rejeitamos logo na cadeira. Rejeitamos logo. Não, mas eu sou livre. O que muitos dizem, mas eu sou livre. Não, mas eu é que escolho. Não, mas eu... E aí é que está o problema, que é pomos o eu no lugar errado. Não é? Por isso o hino diz, não mais eu. Não é não eu mais. Não é? Venha a mim, venha a mim. No outro dia eu falava com o pastor Zé António sobre isto, e há pessoas que, na vez de cantarem Te amo, Senhor, se eles pudessem cantavam Eu me amo a mim próprio.
como eu não há. Ao único que é lindo como eu, a honra e a glória. Mas aqui, irmãos, é a geração de hoje. É a geração em que vivemos, não é? O eu está acima, o ego está acima de tudo, não é? Mas pronto. E partilhando isto convosco, Deus pôs no meu coração isto que eu quero falar convosco hoje. Nós estamos a viver uma era de liderança infantil. Liderança infantil. Não me refiro só aos pastores, eu refiro-me, por exemplo, aos maridos, às esposas, aos pais, refiro-me aos patrões, refiro-me aos chefes. São esta geração nascida, se calhar, para não ser injusto, a partir de 2000, é uma geração infantil. Chamam-lhe a geração Z. Olha, à minha geração, houve um primeiro-ministro, que Deus lhe perdoe, que chamou que nós éramos a geração rasca. E por ele nos ter chamado aquilo, somos a geração que tem maior taxa de licenciaturas. Nunca houve tantos professores, tantos engenheiros, tantos médicos como a geração em que eu nasci. 70 e 80. Não é? Depois veio... Não, era o Sr. Silva. Saúde e Vida, Dona Ninja. O Sr. Silva. Não, o outro. O Sr. Aníbal Múmia Silva. Ai, Cavaco Silva, desculpem, me fugindo da boca para a verdade. Pode sentar aqui. É que senão parece que eu estou num jogo de ténis. Estou a falar assim. E então, depois veio a geração Arrasca, anos 90, não é? Que também tem lutado muito para vencer a oposição. Depois vem a geração Z. Z, para mim, é como se estivessem completamente zombies a dormir. E as coisas passam e não dão conta. As coisas estão a acontecer e parece que... Irmãos, eu fui habituado a algumas coisas como vocês. Eu não rasgo um papel sem pedir primeiro com licença. Pequenos pormenores. Dizer bom dia, dizer boa tarde. A pessoa faz uma... Se alguém me cede, na estrada me cede passagem, eu ponho os 4 piscas para agradecer, ou faço o gesto para agradecer. Eu, se cedo a passagem a alguém, ainda me xingam porque eu devia ter passado mais depressa, ou devia ter dado a cedência mais depressa. E parece que é uma obrigação quando não há obrigação nenhuma. Pronto, mas é assim que vai o mundo, é assim que vai a geração em que vivemos. Eu lamento que as coisas estejam assim e quero-vos dizer que nós somos os culpados. Não vale a pena pôr as culpas no diabo, não vale a pena pôr as culpas nos professores, nos pastores. A culpa é de todos nós, todos, sem exceção. Há cerca de 15 dias, eu dizia assim a um pastor que eu amo, pastor que eu gosto. Estávamos a conversar e eu disse-lhe assim, nós, ele e outros, pastores António e outros que vocês já conheceram aqui, que estiveram aqui connosco, somos os culpados de certos líderes ministeriais hoje estarem na bancarrota espiritual. E ele primeiro fez assim, fechou a cara, fechou a sobrancelha, não é? Tipo, nós é que somos os culpados, sim. Porque nós tínhamos tudo para dizer, não faça isso. Isso não é de Deus. A Bíblia não diz isso, mas não. Demos anuência. Anuímos com a cabeça, dissemos que sim, dissemos amém, a coisas que não devíamos ter dito. Então a culpa é nossa. E ele pensou e depois disse, não, tens razão, tens toda a razão. Mas não é uma culpa fácil de assumir, digo já aqui. Tirando esses, o que é que nós temos hoje? Temos lideranças infantis. E eu vou-vos mostrar.
Primeiro vamos ler a palavra, vamos? Isaías capítulo 3, fica logo a seguir ao Isaías 2 e antes de Isaías 4. Só para os irmãos se orientarem e não se perderem. O livro de Isaías tem muitos capítulos, é a mini-bíblia, para quem não sabe. Se você não conhece a Bíblia, leia o livro todo de Isaías e você vai ficar a saber tanto quanto aqueles que já leram a Bíblia várias vezes. Depois temos a parte boa de ir ler a Bíblia e vamos ali ao Sofonias e diz assim, que engraçado, o Isaías disse uma coisa parecida com esta. Capítulo 3, versículo 12 diz assim, os opressores do meu povo são crianças. Isto é duro. No original não diz opressores, diz os líderes maus. Os líderes pecaminosos, os líderes que não estão em conformidade com a vontade e o plano de Deus, são opressores do povo. É o que diz a palavra de Deus. São crianças. E mulheres estão à testa do seu governo. Atenção! E fazemos já aqui uma pausa para você perceber que eu não sou machista. Eu não tenho problema nenhum com mulheres pastoras. Não tenho problema nenhum com mulheres a liderar. Nunca tive, nunca terei. O papel do homem é o papel do homem e nós vivemos numa sociedade muito mais aberta do que a sociedade do Médio Oriente, em que a mulher não tem papel nenhum. A mulher não pode ir à sinagoga, por exemplo. A mulher, para entrar na sinagoga, é para o piso de cima e tem que estar em silêncio. Se alguma chorar alto, ou falar alto, ou louvar! Logo os sumos sacerdotes mandam parar tudo e dizem que tem que sair, que está a incomodar a presença do Espírito. Mas não fica a rir, porque os islâmicos também não permitem as mulheres de entrar nos templos. Porque se uma mulher entrar e eles estiverem lá de rabo para o ar, não se pode dizer rabo, não é? Pronto, objeto traseiro mais recôndito, virado para a lua, e se o xamã, que é o líder, fazer pontaria para a lua, se o xamã vir uma mulher entrar, para tudo, tem que limpar, vão expurgar o templo. Porque não permitem que a mulher entre no templo deles. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Nós vimos de um tempo da Assembleia de Deus, já graças a Deus isso já passou, graças a Deus que isso já passou, em que a mulher não podia abrir a boca, a mulher não podia cortar o cabelo, a mulher não se podia pintar, a mulher, pronto, tinha que ser um monstro, nem usar brincos, adereços, no geral, não é? Porque levava-se à letra aquilo que Paulo disse à igreja de Coríntio. E há uma razão porque é que Paulo deu aquelas instruções à igreja de Corinto. A igreja de Corinto até foi a mais batida por Paulo, foi aquela que foi mais corrigida por Paulo. Primeiro porque a maior parte das mulheres eram ex-prostitutas, portanto era natural que elas entrassem dentro da igreja todas adornadas, cheias de pestanas e perucas, e usavam aqueles colares de ouro, e aqueles perfumes, e aquelas roupas de púrpura, e aqueles tecidos. Os homens ficavam babados. Na vez de olhar para o Criador, olhavam para a criatura e diziam, bendito seja o nome daquele que te fez, olha... Teu paizinho deve ser um artista, diziam alguns. Glória a Deus, Senhor, a tua criação entra aqui nesta casa, aleluia. Alguém quer dar um glória a Deus e os homens todos, glória a Deus, aleluia. Oh. Estão a ver, não é? Por isso Paulo também disse, estejam em silêncio, em especial as mulheres. Porque depois algumas eram esposas e como havia um pano a dividir, homens de um lado, mulheres do outro, o pastor dizia, vamos falar um pouco sobre isto. E a mulher dizia, estás a ouvir, Manel? Olha o que o homem está a dizer. Isto de longe um do outro, não é? Estão a imaginar. Vamos passar o gasofilácio para levantar a oferta alçada. Oh, Manel, dá aí que eu não tenho aqui a porta-moedas. Por isso Paulo dizia assim às mulheres para estarem em silêncio. E também para haver ordem nos cultos. Por causa do quê? Dos dons do Espírito. Ora, um levantava-se a profetizar, o outro não gostava da profecia, levantava-se a orar em línguas alto.
E aquilo era uma confusão, ninguém se ouvia, não era para edificação de ninguém. Então Paulo bateu muito na igreja de Corinto, porque era uma igreja grande, era uma igreja forte, uma igreja poderosa nos dons do Espírito, unida. Porque os dons do Espírito trazem união à igreja. Ora, ali havia a balbúrdia, porque era cada um por si. Pronto, como vocês já perceberam. Mas eu não quero hoje falar nisso, quero falar nisto. Primeiro, fala do quê? Versículo 12. Os líderes são crianças. Segundo, fala que as mulheres estão à testa do governo, ou seja, é como se estivessem as pessoas erradas na liderança. Não é a questão de ser a mulher. Claro que naquela altura era a mulher, mas o problema não é a mulher. O problema era as pessoas erradas na liderança. É isso que eu quero que você se foque. Depois diz assim, ainda no 12. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. E o Senhor, versículo 13, e o Senhor se levanta para guerrear, pleitar, e põe-se de pé para julgar os povos. Portanto, veja só, o Senhor está mesmo prestes a fazer isto. Lembram-se da profecia de 2020 e da visão aberta que tivemos aqui na chuva Seródia? É exatamente o que está a acontecer. Ainda ontem, ou antes de ontem, um pastor proeminente da Assembleia de Deus do Brasil foi apanhado com uma aplicação no telemóvel de pornografia infantil. Foi apanhado pela Polícia Federal. Quando ele viu os polícias a vir na direção dele, tentou apagar a aplicação. Isto quer dizer o quê? Ele sabe o que é que estava a fazer. Ele sabe perfeitamente o que é que andava a fazer. Na rua, no telemóvel. Pastores que se divorciam e dão desculpas farrapadas. Deus mostrou-me que esta não é a mulher para mim. Então porquê é que você teve 25 anos casado com ela? Ao fim de 25 anos é que os olhos se abriram? Ganda cegueira espiritual. Se calhar estás a ser mais cego agora do que alguma vez estiveste. Vocês estão a compreender? É que ao fim de 25 anos, elas andam à procura de uma mulher com 25 anos. Velhos babados que, na vez de andarem a pensar no reino de Deus e no Evangelho e na palavra, estão a pensar nas coisas erradas. O outro usou o dinheiro da igreja para enriquecer a família. Foi também apanhado, foi preso inclusive. É vergonha para o Evangelho. Vocês estão a compreender? Plágio de livros. Pastores estão a ser apanhados agora. Plágio de livros. Ou seja, o que é plágio? Publicam, editam livros que depois são cópias integrais de outros autores mais antigos. Não têm vergonha na cara. Deus mostrou-me este livro que eu escrevi. Escreveste nem com o dedo mindinho, quanto mais. Não, o dedo mindinho é este. Me enganei-me no dedo. Eis que me enganei no dedo. Assim diz o Senhor. E depois não é o Senhor que fala. Pastores que trazem as festas judaicas de volta e as vestes, e agora anda lá um com a vara de Moisés, a tocar nas águas, a tocar nos céus. Então, e antes das cheias que houve agora no início do ano, lá no Rio Sul, não se lembraram de ir lá com as varas, a ver se fazia alguma coisa? Não. Infantilidade. Os líderes de agora são infantis. Quer uma prova maior? Eu vou-lhe dar aqui uma prova maior. O líder infantil, por exemplo, é aquele que quer trocar de carro. Então o que é que ele faz? Na vez de fazer o que os outros todos fazem, que é trabalhar, juntar para comprar, não, põe em peso na igreja. Põe em peso na igreja. Sabem que está prestes a vir uma crise financeira bem grave, uma época de fome como nunca se viu, e então oprimem o povo, com campanhas, com ofertas extras, com não sei quê, porque querem trocar de carro.
Cansaram-se. Eu estou cansado do meu carro. Quantos quilómetros tem o teu carro? Nem 10.000 tem, mas já estou cansado. Já sei um novo modelo. Quero um novo modelo 0 quilómetros. Quem é que me está a entender? Isto é um exemplo. Um líder infantil é aquele que, para ele é mais importante colocar os recursos da igreja em gadgets do que, por exemplo, fazer o que Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Por exemplo. Irmãos, eu sou da opinião que é importante nós, por exemplo, se for preciso comprar coisas para o vídeo, coisas para a internet, coisas que são das ferramentas que são utilizadas para também transmitir o Evangelho. Eu acho bem. Mas não vamos tirar da boca de quem precisa para fazer isso. E os que trabalham comigo sabem, eu às vezes digo, agora não pode ser. Eles pedem-me as coisas, precisam, não pedem por luxo, nem por capricho, pedem porque é necessário. E eu às vezes digo, agora não pode ser. Mas também quando pode, eu também digo, avança. Vamos comprar, vamos fazer. Quem é que me está a entender? Se eu fosse como alguns desses líderes, nós neste momento já tínhamos parado a ação social, porque nós gastamos o dobro agora, que daquilo que estávamos há um ano atrás. Um ano atrás. Nem é preciso recuar muito. Um ano atrás. E por mais caro que seja, irmãos, eu sei que estou a cumprir o que Jesus mandou. Dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer. Eu dou espiritualmente, mas também damos qualquer coisa. Como dizia o outro, para pôr na barriguita. Quem é que me está a entender? Vocês entendem? Então, o que é que existe? Existe uma liderança infantil. Uma liderança infantil em que o objetivo é vender os livros do líder. Eu raramente anuncio o meu, quanto mais os dos outros. Porque não é a anunciar que eu vou convencer vocês a comprar. Se vocês não passarem lá na livraria, não forem ler, não forem ver, não sentirem no coração comprar, eu vou-vos pôr manipulação, vou-vos pôr peso. Eu quando falo, digo assim às pessoas, irmãos, se puderem vocês venham à sexta-feira, venham à escola bíblica. Mas não é com a intenção de pôr peso em ninguém, não é com a intenção de manipular ninguém. É porque eu sei o fruto que isso dá na vida das pessoas. Agora, eu não preciso, não quero, não tenho essa intenção de manipular. Tipo, não vens, tu depois vais ver, vais sofrer. Vocês percebem? Porque eu aí não seria justo. Seria igual aos outros, seria infantil como os outros. É como às crianças. Não dás? Não dás? Pois agora vais ver. Não falo mais contigo. Eu digo-vos, se fosse um filho meu que me dissesse, um filho meu andava na linha, mas imagino que era um filho que não andava assim lá muito bem na linha. E que me dissesse, não dá, não falo contigo. Assim, glória a Deus, finalmente, um pouco de paz. Fica retido no teu quarto o tempo que tu quiseres. Fica amoado comigo o resto do ano. Estamos em julho, até dezembro, olha, é um alívio que me davas. Pois, porque os outros têm, eu não tenho. Irmãos, nós não temos que andar pelo que os outros têm. Eu não tenho ciúmes do que os outros têm. Eu gosto do que eu tenho e gosto daquilo que vou ter. Vocês percebem? Não tenho ciúmes daquilo, não me interessa. Eu vou ter mais. Glória a Deus, opa. Tem mais, mas também tem mais trabalho, também tem mais dores de cabeça, também tem mais coisas para fazer. Glória a Deus. Eu gostava de os ver, muitos desses gostava de os ver na minha pele. Trabalhar o dia inteiro, trabalhar à noite pela igreja, cuidar da família, fazer o jantar, passear a cadela, ir às compras. E ainda nos bocadinhos que vai no carro, fala com este, fala com aquele, e ainda me responde às mensagens e faz não sei o quê. Eu gostava de os ver. E depois íamos ver quem é que era infantil. Ou quero ver aqui outro bom exemplo de infantilidade na liderança. É quando o pastor diz assim, pois, parece que gostam mais dos outros pastores do que de mim, por isso eu não convido ninguém para cá vir. Isso é infantilidade.
Isso é infantilidade. Porque eu estou a dizer às pessoas, sim, que vocês gostam mais dos convidados do que de mim. Insegurança, infantilidade e falta de temor a Deus. O maior prazer que eu tenho é convidar pessoas que vêm aqui pregar e depois, ao fim e ao cabo, eu estou a ouvi-los e eu às vezes estou ali ao pé deles e penso para mim, eu costumo dizer isto. Olha, eu também prego isto. Olha, aí está, esta frase é minha. Que não é, mas vocês percebem, dá-me prazer. Para quem está sentado no lugar, ouve e diz assim, que bênção. Epá, é mesmo parecido com o meu pastor. E isso para mim é uma honra. Agora, ficar zangado porque as pessoas depois vão ao Facebook e adicionam e põem like e gostam nas coisas deles. Isso para mim é coroa que eu uso. Quer dizer que escolhi bem, quer dizer que estou a ouvir a voz de Deus. Trazemos pessoas de jeito aqui a esta casa. Para ouvir papas de sarrabulho, a gente come em casa. É verdade ou mentira? Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Falando agora noutros casos, que é para vocês não pensarem que eu só estou a bater em pastores. Mas, por exemplo, um marido infantil. É um marido que está sempre a dizer à mulher, tu não gostas de mim? Tu já não gostas de mim? Tu gostas é do outro. Isso, vai lá ter com o outro. Às vezes o outro é o pastor. Estás a falar com quem? Estou a falar com o pastor. Isso, gasta o teu tempo com ela. Eu fico aqui. Infantilidade. Porque se há pastor que nunca demonstrou ter afinidade por ter concubinas, está à vossa frente. Eu estou muito satisfeito com a mulher, concubina, amante e amiga que eu tenho lá em casa. Parece o Bardagique 5, é 5 em 1. É verdade. É mulher, é amiga, companheira, amante e é concubina também. Ela é que não sabe. Mas vocês percebem? Não, é sério, acreditem no que eu vos digo. Eu não tenho. Mas ele dá abraços, ele dá beijinhos e dá a mão. Epá, e então? Vocês percebem? E então? É ciúme. Também queres? Então afinal também és infantil. Ele está a dar a mão. E se for a ti? Não há problema. O problema é aos outros, ou às outras. Mas é infantilidade. E às vezes os maridos são infantis. Outra coisa. O marido diz assim, este mês não se pode gastar muito. E a esposa diz, está bem, sim senhor. Mas depois ele aparece em casa com uma coisa nova para o carro. Um aileron daqueles para estender a roupa, para secar. Umas luzes, exatamente. A pessoa liga ao carro e o carro parece uma árvore de Natal. Quanto é que isto custou? Não interessa. Isto custou caro, mas vale a pena que o carro precisava disto. Isso é infantilidade. Quem diz o marido diz a esposa. Este mês não se pode gastar, mas depois ela aparece com um set de cremes caríssimo, daqueles que a pessoa quase tem que deixar os olhos lá na loja. Estás com os olhos estranhos. São berlindos, porque eu tive que lá deixar os olhos na loja. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Infantilidade. Também há nos filhos. Já partilhei. O amor, a manipulação. Tu não me dás, tu não gostas de mim como a mãe do Hugo gosta. Do Hugo. O quê? Estás a dizer que eu não gosto de ti, filho? Porquê? Porque não te dou uns ténis ardidas? Então a mãe compra-te uns ténis da Nico. Porque da Nike já não há. Vocês percebem? Infantilidade. Chefias infantis. Vê vocês a falar com uma ex-chefia. Chama-vos à parte.
quer esclarecer se estamos em sintonia e se a sua lealdade é para comigo. Isso é uma chefia infantil. Isso é um patrão infantil. Outro patrão infantil é aquele que gasta os recursos da empresa nele próprio, enquanto os funcionários têm os mesmos salários há anos. Funcionários que dão a vida, que dão a cara, que dão o litro pela empresa, vestem a camisola e depois a chefia chega e diz assim: já viste este telemóvel que eu comprei para mim próprio? É dos que dobra, olha, ele é assim, é enorme. Pá, mas isto é muito fixe. Então, e foi caro, patrão? Epá, o teu salário anual. E depois olha para nós e vê a camisola serrada, nos cotovelos, ou 2 dedinhos fora já do sapato, porque não temos dinheiro para comprar. Mas eles têm um telemóvel, topo de gama, que dobra. Patrão infantil. Já falei em líderes de igreja, já falei em maridos, esposas, filhos. E agora nós? Quantas vezes nós não somos infantis na forma de ver as coisas, de encarar as coisas, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas? Eu digo-vos, uma das coisas, eu esqueci-me de dizer isto, desculpem, uma das coisas que eu reconheço como infantilidade é trazer leveza a assuntos sérios e pôr um peso em assuntos banais. E isso geralmente acontece com pessoas infantis que gostam de murmurar. E Jesus tem uma expressão para isto, sabia? Mateus 23 diz assim, era Jesus a falar para os fariseus: Vós coais o mosquito e engolis o camelo. Isto é Jesus a falar, não sou eu. Ou seja, passamos o mosquito pela peneira, mas engolimos o camelo com as 2 bossas e as patinhas a mexer ali pela garganta abaixo. E quantas vezes nós não fazemos isso? Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? Então o que é que isto significa? Que é, damos importância a coisas sem importância e fazemos um escândalo com aquilo. Vocês viram? O pastor começou a reunião sem me dar os bons dias. Eu estou ofendido. Mas depois, se calhar vão ouvir um pregador que fala baboseiras, nem o Evangelho prega, e dizem assim: temos que fazer o que está na Bíblia, que é pomos as espinhas de parte, comemos só a parte boa. Mas isso tem que estar na Bíblia. Então estamos a coar o mosquito e a engolir o camelo. Perdoamos a falta de educação do filho, mas chamamos a atenção da esposa porque o tornozelo ainda se vê, porque o vestido não vai até ao tornozelo. Estão a perceber? Vocês estão a entender onde é que eu estou a querer chegar? Ficamos zangadíssimos porque a conta da luz passou 10 euros do normal, mas no restaurante, quando você vai pagar, depois de ter bebido este mundo e o outro, ele até diz assim: está barato. Exatamente. Coamos o mosquito e engolimos o camelo. Somos muitas das vezes infantis por causa destas coisas. E nós, escola bíblica, nós presbíteros, nós pastores, nós irmãos, temos alguma responsabilidade na igreja, somos diáconos. Mesmo que não tenhamos responsabilidade na igreja, mas temos responsabilidade no mundo, enquanto embaixadores de Cristo. Muitas das vezes damos mau testemunho com estas coisas, principalmente com a nossa própria infantilidade. Infantilidade.
Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Que nós não podemos continuar a ser infantis, porque no versículo 13 do capítulo 3 de Isaías diz que o Senhor está prestes a julgar o povo, nomeadamente os anciãos, é o que diz aqui. Versículo 14, o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está nas vossas casas. Você depois lê o capítulo em casa, porque Jesus, aqui através da palavra, não é? Deus, através da palavra, casca aqui na malta, forte e feio. Agora você diz-me assim, pronto, eu já percebi, pastor, eu tenho que mudar, todos nós temos que mudar, e eu sei que o Senhor vai julgar a sua casa, começando pelos anciãos, começando pelo topo, pelos príncipes, pelos líderes. Então qual é a solução? O que é que eu tenho que fazer? Venha comigo, se faz favor, 1 de Coríntios, capítulo 13. Nunca lemos este capítulo. Vai ser a primeira vez que vamos ler este capítulo. Eu tenho a certeza que nós nunca lemos isto. Porque se nós alguma vez, em tempo algum, tivéssemos lido, isto teria que nos ter mudado. A parte engraçada deste capítulo é que nós não vamos ler aquilo que você pensa que vamos ler. E a parte que ainda mais me deu... Ontem fez-me rir quando eu fui ler esta passagem, é que vem na sequência de uma das passagens bíblicas que toda a igreja mais gosta, que é o verdadeiro amor. Não é? O apóstolo Paulo gasta os primeiros 12 versículos, verdade ou mentira? Os primeiros 10, a falar do amor. E o amor é isto, o amor é aquilo, e o amor é um pote de mel aberto, e beijinhos e abraços. Porque estraga, mas fica a saber que é o único alimento no mundo que nunca azeda, nem passa de prazo, não tem prazo de validade. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz que o Senhor honra o trabalho dos justos e as abelhas são justas. Sabe que há outro bicho que também faz mel, só que nós não o podemos comer. É a formiga. Você experimente. Se vir um trilho de formigas, não seja assassino, mas pise assim uma ou duas ou três e depois faça assim. E você vai sentir o cheiro a mel e a açúcar e a doce. Porque Deus honra o trabalho dos justos. Assim deve ser o aroma do meu e do seu trabalho. Mel. Todos os domingos, quando a gente sai da igreja, antes de sair por aquela porta, eu tenho que pensar, será que o meu louvor soube a mel hoje? Será que, quando eu recolhi as ofertas, eu agi com o amor e com a doçura de Jesus? Será que eu recebi bem as pessoas na igreja? Quem é que me está a entender? Mas eu estava a falar... 1 de Coríntios 13, e o apóstolo Paulo diz aqui umas coisas lindas, toda a gente gosta desta passagem. Muitos põem de vez em quando no Facebook, outros fazem um quadro bonito. Eu tive a Célia fez muito bonito, que agora nesta última mudança, sem querer, alguém deixou cair, lá da empresa de mudanças. E eu tive quase para dizer, eu te perdoo em nome de Jesus, mas na vez de fazer assim, disse só, não há problema, está perdoado. E diz que o amor não se enerva, não se irrita, não deseja mal, não pensa mal. O amor é benigno. O amor é a coisa mais boa que existe. Mas depois diz assim, eu gosto tanto da palavra de Deus. Isso eu gosto da palavra de Deus. Eu adoro louvar a Deus e eu não vivo sem louvor. Mas, irmãos, há uma coisa que me preenche mais, é a palavra de Deus.
e descobrir estas pérolas que o Senhor me vai dando, que o Senhor... Vi isto, agora vai ver aquilo. E depois vou comparar e digo assim, como é que tu sabes estas coisas? Mas depois lembro, foste tu que escreveste isto. Como é que tu criaste? Mas tu tens toda a sabedoria do mundo e do universo. Não é? Olha o que é que diz aí o versículo 11. Quando eu era menino, faz lembrar aquela música, não é? Quando eu era pequenino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, discutia, estava em desacordo como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E isto tudo vem na sequência do o amor não pensa mal, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, nunca se irrita, não suspeita mal, nunca se irrita, não folga com a injustiça, nunca se irrita, mas folga com a verdade e nunca se irrita. A sua versão também tem estas... O nunca se irrita estas vezes todas. É a Vulgata, não é, irmão João? Esta é a versão Vulgata. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Nunca falha. E depois, versículo 11, quando eu era menino, e às vezes a gente pensa assim, Paulo devia ser assim bipolar, porque parece que o texto não faz sentido, mas faz todo sentido. Queres ser um bom líder? Queres ser um bom marido? Queres ser um bom filho? Queres ser um bom patrão? Para de ser menino. Para de ser criança. Para de pôr pessoas nos sítios errados. Para de confiar nas pessoas erradas. Eu às vezes fico parvo. Como é que há crentes que não pedem oração ao pastor, mas depois vão para as redes sociais pôr a fita do hospital e depois vai correr tudo bem. Expõem tudo nas redes sociais, fazem publicações, não sei o quê, a falar disto, e depois falam por enigmas, que eu adoro. Eu adoro que as pessoas falem por enigmas. Sabe o que é quando se fala por enigmas, sabe o que acontece? Geralmente é uma granada que explode, atinge toda a gente, menos a pessoa a quem ele queria atingir. Que se calhar até vai lá pôr like e diz, epá, isto está muito bom. Todos os outros ficam zangados, ficam tristes, ficam magoados e ficam a pensar, será que a pessoa está a se referir a mim? Porque, irmãos, nem todos pensam como nós. Nem todos conseguem dizer, quando eu era menino, eu seguia as coisas de menino, mas agora sou homem, sou mulher, sou adulto, larguei as coisas de menino. Eu guardei os meus carrinhos todos, e alguns que herdei do meu irmão, e outros que eu fui granjeando ao longo da minha carreira criancice. Tenho uma frota de caminhões e autocarros. E guardei, porque sempre pensei, mesmo em adulto, eu vou querer brincar com isto. Eu sou adulto, não só não quero, como não tenho tempo. Nem paciência. Eu, na altura, fazia os sons dos motores, e os travões, e as curvas, e fazia aquilo, e o ar dos pneus. Fazia tudo perfeitinho. Quando nós mudámos de casa há 3 ou 4 anos, a minha mulher olhou para o conjunto de comboio que eu tenho, da Santa Fé, e disse, olha, vamos dar isto, tu não brincas com isto? Não, nem pensar. Nunca se sabe. Eu não tenho. Às vezes olho para aquilo e pensei, mas eu tenho aquilo para quê?
ainda para mais HO, que já não se faz. Não, mas vocês compreendem, ou seja, vamos lá ver uma coisa. Eu agora sou adulto, e não, agora já há uns anos, mas é para dizer que já não brincamos com as coisas de meninos. E não podemos continuar a ser infantis como éramos quando éramos pequeninos. Fazer birras. Zangar-nos. Não, pois, porque ele está sempre a falar naquele assunto. Ó pastor, quando é que você prega sobre as bênçãos? Então hoje vou pregar sobre as bênçãos. Sobre vocês, as bênçãos. Suas bênçãos. Grandes bênçãos. Vocês estão a compreender? E temos que parar mesmo com a nossa infantilidade. E eu não sei se vocês já repararam, mas com o ciclo da vida, quando chegamos a uma idade já mais próxima da terceira idade, parece que entramos outra vez na fase da criancice. Choramos por coisas que não devíamos chorar, amoamos por coisas que não devíamos amoar, quando devíamos dar o exemplo à geração que está imediatamente atrás de nós e às outras. Ok? Vocês estão a compreender? Então a palavra de Deus é muito clara para nós hoje. E lembre-se eu até vou ver se consigo encontrar, eu citei há bocadinho, mas eu vou procurar aqui aquilo que eu citei há bocadinho. Deixa-me ver se eu encontro aqui aquilo que Jesus disse, porque Jesus bate tanto nos fariseus. Obviamente que a minha intenção não é bater em ninguém, eu não quero, nem sequer é essa a minha intenção, nem hoje nem nunca, eu não preciso disso, eu preciso de ministrar a palavra de Deus e chegar ao vosso coração com a palavra de Deus, não há outra forma de o fazer. E o que eu quero é que vocês entendam que não encontrei essa, mas encontrei outra expressão de Jesus. Quero ver aqui Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Era simpático Jesus, não é? Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É sério, isto é muito forte. O que é que isto significa? Jesus estava a dizer que eles eram missionários do mal, que eram pessoas que percorriam o mar e a terra à procura, como a Bíblia diz, que o Senhor anda pela terra com os seus olhos à procura do justo. Mas depois de o acharem, faziam dele filho do inferno 2 vezes mais do que eles próprios, que ensinavam-lhes as piores coisas. Na vez de os fazer discípulos do Evangelho, faziam-nos discípulos da lei, das festas, das obrigações, não é? E até aproveito... está aqui, versículo 24. Obrigado, Tiago. Eu acho que te ouvi dizer. Versículo 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ipsis verbis. Palavras de Jesus. E esta é João Ferreira de Almeida, Vulgata, King James, seja qual for, é o que lá está escrito. Não é invenção minha. Às vezes as pessoas pensam, o pastor é um bocado exagerado nas coisas que diz. Não, é o que está aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Portanto, Deus está-nos a alertar. Primeiro, para não sermos infantis. Segundo, para não andarmos a levantar problemas onde não existem. E, como é que se diz? Ajudem-me. Passar pano no problema que é grave e que precisa de intervenção. Que precisa de ser corrigido. E isto acontece muitas das vezes na nossa própria vida.
Passamos pano no nosso pecado, mas acusamos o pecado dos outros. Passamos pano naquilo que é grave para nós, ou em nós, mas acusamos os outros naquilo que é grave para nós, que às vezes, se calhar, estamos a falar entre o mosquito e o camelo. E o popularucho, achou que camelo era uma coisa muito difícil de engolir, diz só que a gente às vezes tem que engolir sapos. Esquecem-se de coar o mosquito. Agora, olha aqui outro exemplo. Quero um bom exemplo. Eu, por acaso, expliquei uma parte disto lá em Évora, não foi? Sobre o dízimo e oferta. Falei um bocadinho sobre isto. As pessoas acham que um pastor falar de dízimos e ofertas na igreja é grave, gravíssimo, é uma afronta à vida deles. Mas depois ouvem falar daquele e do outro que se divorciou, do outro que anda em adultério, tem concubinas, e acham normal. Mas o grave é o pastor que fala de dízimos e ofertas. E houve uma irmã que até disse, pastor, eu penso que não há... E com toda a humildade, porque ela é uma pessoa humilde, estudiosa da palavra, que já percebi que é, e de oração, mas humilde, disse assim, pastor, eu acho que não há uma única referência ao dízimo no Novo Testamento. Eu disse, sim senhor, apenas uma, mas há. O apóstolo Paulo não faz menção do dízimo porque ele era romano e tinha sido judeu. Portanto, ele sabia o peso que isso tinha na vida dele, ele sabia o quanto isso iria levar à ruína se ele começasse a trazer esse peso aos gentios. Porque o judeu já vivia com esse peso, desde pequenino. Era uma lei. Mas ele próprio ensinou, e é isso que a gente tem que entender, é que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E eu disse em Évora, e continuo a dizer, contra mim eu falo, porque quando eu falo estas coisas abertamente, é natural que alguém diga assim, então eu não preciso dar, então eu não tenho que ter este peso, mas também esse peso não fui eu que o pus, não sou eu que o coloco. Então o que é que me acontece se eu não der o dízimo? Nada. Mas também não recebe a bênção. Não venha choramingar depois. Mas eu não fico amaldiçoado. Obviamente que não, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Deus apenas permite que a maldição deixe sobre alguém se ele o aborrecer. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Êxodo capítulo 20. Dos que me aborrecem. Então eu não dar o dízimo aborreço a Deus? Obviamente que não. Senão ele não tinha posto Cristo na cruz para nos resgatar dessa maldição. Desse aborrecimento. Nem é lei sequer hoje em dia. E porquê que foi colocado na lei? Por causa do povo ser avarento. Porque os levitas, que eram os que trabalhavam no templo, não podiam trabalhar o campo, não podiam ter propriedade, nem sequer tinham terreno. Viviam nas outras tribos, em casas cedidas pelas outras pessoas. Eles serviam no templo. Então, como é que eles tinham a sua subsistência? Pelos dízimos e pelas ofertas levados ao templo. A carne que era sacrificada... Eu sei que isto pode vos parecer estranho, ok? Mas os bichinhos eram assados. Não eram queimados. Porque as pessoas às vezes pensam que era um holocausto. Queimar, estragar. Não. Aquilo era comida. Eram assados. E depois era dividido pelo povo. Consoante o número de pessoas da família. Era assim que eles comiam todos os dias. E quem tinha cebolas levava o dízimo das cebolas, que não se estragam, divide-se em sacos para, sei lá quantas pessoas seriam os levitas. E batatas, e milho, e trigo, e vocês estão a compreender o que eu estou a dizer, não é? Portanto, era para suprimento da casa do tesouro, das pessoas, não é da casa em si, era das pessoas que estavam lá.
Então, e hoje? Hoje é para suprimento das despesas da casa de Deus, não é a casa do tesouro. O tesouro é você. Você que é o tesouro. É para você e eu podermos ter uma casa onde nos reunirmos. Ter um sítio onde nós podemos estar reunidos em nome de Jesus e louvar a Deus juntos. E dar as mãos e beijar-nos, abraçar-nos. Pagar cafés uns aos outros. Irmos almoçar juntos depois. Isso é a melhor coisa que pode haver dentro da igreja. Não é? Lá está, um líder infantil diz grupinhos. E um líder maduro, um líder que entende o que é isto, diz glória a Deus que eles têm unidade. Glória a Deus que eles se amam uns aos outros. Ora, é natural que gostem mais de uns do que de outros. Eu também, por exemplo, eu gosto mais de pão do que de, sei lá... Eu gosto mais de arroz vaporizado do que arroz integral, que nem eu posso ver. Estou de relações cortadas com o arroz integral. Ainda não consegui perdoar, irmãos, desculpem. Certo? Então, e agora? O que é que Paulo diz? Suportai-vos uns aos outros. Então eu suporto aqueles que comem arroz integral. Oro por eles. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Senhor, mostra-lhes que há puré e que há massas e não sei o quê. Oh, abre-lhes os olhos da mente e do Espírito, Senhor. Aleluia. Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Espero que eu esteja a chegar ao vosso coração, não é? Portanto, lá está, não vamos continuar a ser infantis, vamos crescer na fé, vamos desenvolver o nosso coração. Mas estão a falar mal de mim. Deixe-os estar a falar mal de si. Às vezes até é bom saber. Você sabia que Deus permite que você por vezes descubra que há quem fale mal de si e o que dizem? Porque se calhar até alguma coisa tem razão e você diz assim, na vez de ficar ofendido e chorar como as crianças e como os infantis, você diz assim, neste aqui tem razão, posso mudar nisto. Mas o resto não tem. E o que é que eu faço? Lá está. A minha atitude é que vai definir se eu sou um vencedor ou não. Vou-me vingar. Vou chamar a atenção. Eu estava a ouvir tudo. Mas continuar a falar com as pessoas normalmente, perdoar, seguir em frente e pedir, Senhor, que eles dá-lhes a oportunidade de eles não fazerem isto, que eles vão colher isto, boa medida, recalcada, sacudida, e não vão gostar. E não vão gostar. Quem é que me está a entender? Ainda gostam de mim? Está a ver o líder infantil? O meu patrão também tinha dias. Era o Paulo Dias. Tive um patrão que era Paulo Dias. Então, como é que está o teu patrão? Tem dias. Tem dias. Ele é Paulo Dias, portanto, tem dias no nome. Por isso, e você depois pode ler quer que eu leia esta parte do dízimo, versículo, se não estou em erro, 23, não é? 23. Olha o que é que dizia Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do cominho e do endro, ervas aromáticas que serviam para fazer os óleos da unção. Estão a perceber? E que também servia para dar para os levitas, ok? Davam o dízimo. E não tem mal nenhum, porque é costume deles. Agora veja, o que é que Jesus continua a dizer? Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo. O que é que diz a palavra de Deus em Mateus 6,33? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. O juízo, a justiça, a misericórdia, a fé. Põe lá, versículo 23. O mais importante da lei, o juízo, a justiça, não é? A misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e não omitir aquelas. Ser misericordioso, cumprir a justiça de Deus e andar pela fé. Então, o que é que Jesus nos está aqui a ensinar?
És dizimista? Sou. Não andes aí a bater no peito a dizer que és dizimista. Cala-te. Mas se o és, não te esqueças também de ser misericordioso, ser praticante da palavra de Deus e andar pela fé. Isto é forte. O que é que isto significa? Que há dizimistas que estão amaldiçoados porque não fazem o que Jesus disse. E perguntam-me, às vezes, mas eu dei o dízimo, porque é que isto me está a acontecer? Porque não praticas a palavra, não andas pela fé e não és misericordioso. Queres justiça? Quando Deus diz para tu seres misericordioso. Misericórdia eu quero. Compaixão eu quero. Vocês estão a compreender? Não vale de nada eu ser dizimista se eu não fizer o resto. Vocês estão a compreender o que eu estou a ensinar? Era o que o fariseu fazia. Obrigado, Senhor, lá na esquina, à entrada do templo, porque eu não sou como estes miseráveis que vêm aqui, que eu sou isto. E diz que deitava grandes tesouros no gasofilácio, na arca do tesouro. Grandes rios de dinheiro. Isso o que é que vale? Não vale de nada para a pessoa. Vai abençoar a igreja? Vai abençoar o reino dos céus? Vai. Mas para a pessoa fez zero. Porquê? Porque já recebeu o seu galardão. Qual? Honrando-se a si próprio. Lá está o venha a mim, venha a mim. Me amo a mim próprio, Senhor, como eu não amo. Mais e mais, me amo, Senhor, a mim próprio, claro, obviamente, passando a redundância dos artigos pessoais e impessoais. Mais e mais a minha conta a aumentar, mais e mais abençoado, porque eu sou dizimista e eu dou e os outros não dão. Vocês estão a perceber o que eu estou a partilhar com isto? É infantilidade. Infantilidade. Quando às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, eu dou isto. Quando você ouvir alguém dizer assim, porque eu dei isto, e dei aquela quantia, e dei aquele computador, e dei aquele carro. Infantil. Criancinha, criançola, passarola. Porque eu fiz, porque eu aconteci. Infantil. E por isso, Jesus é muito claro. Quando eu era criança, isto pela boca do apóstolo Paulo, eu andava com as coisas de criança. Agora que sou adulto, ando com as coisas de adulto. Mas há muito bom cristão que pensa que é adulto espiritual e é uma criança. Depois, em Hebreus, algures diz assim, deixando as coisas que para trás ficaram, olhamos para a frente para as que hão de vir. Quer dizer, eu tenho que deixar. Irmãos, quando nós éramos bebés, nós primeiro bebíamos o leitinho da mamã, mamávamos, pronto, não é? Depois a mamã fica um bocado chateada e um bocado farta daquilo, não é? Porque depois o peitinho da mamã fica como os ponteiros do relógio, sempre nas 6h30, não é? E começa a dar biberon, que muita gente chama-lhe titico. Eu vi muita criança chamar titico, não sei porquê. E você pergunta a uma criança pequenina, vais beber titico? Todos eles sabem o que é titico. Deve ser palavra universal criancice. Ou criancês, não sei. Mas o que é certo é que depois mama o leitinho. E mama até uma certa idade. Depois, a partir daí, eles começam a ver nós a comermos arroz de marisco e começam a ver polvo. E o que é isso que estás a comer? Também quero. Couves. Eu quero. Couves com quê? Com azeite. Quero. É verde, é bom, de certeza. Tudo o que é verde é bom. Como é que tu sabes que tudo o que é verde é bom? A vaca e o boi comem e não se queixam. Vocês estão... Mas deixamos as coisas que para trás ficaram e começamos a andar para a frente para aquelas que são de vir. Deixamos de ser crianças.
Há uma altura até em Hebreus que até diz, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Irmãos, nós nunca devemos de os deixar. Devemos é de deixar de os estudar permanentemente, porque é preciso vivê-los. Arrependimento de obras mortas, o batismo, a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Jesus, a palavra de Deus, o nascimento, tudo isso são doutrinas rudimentares, e há mais, doutrinas rudimentares de Cristo, que precisamos ter como pilares, fundamentos da nossa vida. Mas depois de serem pilares, nós não temos que andar sempre lá de volta deles. São eles que vão suster a nossa vida. Então eu tenho que começar a construir os outros andares. Imagine que você só constrói um edifício só com pilares. E é pilar após pilar, pilar, e quando você vê, diz assim, epá, isto já vai no 12º andar. Como é que se chega lá? Não se consegue. Porquê? É só pilares. Mas é suposto pormos uma base, pormos uma placa de betão, fazer um novo andar, e depois começamos a pôr o quê? O discipulado, a mordomia, começamos a pôr o serviço a Deus, começamos a aprender o que é o tabernáculo, o que é a segunda vinda de Jesus e os adventos e o Apocalipse, depois a unidade de Cristo, que está em Efésios, a unidade da Igreja, a importância do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, e quando vamos a ver é um edifício enorme com montes de pisos, sustentado por aquelas pequenas doutrinas que muitas das vezes são ignoradas nas igrejas, porque os pastores o que querem é carteira fora, cá fora do rabinho, ali a pôr no cesto o dinheirinho. Até rimou. Sabe o que é que eu quero? Cá fora é o seu coração, a servir a Deus de todo o seu ser, com todas as suas forças, com todos os seus recursos, sem peso, sem opressão, sem manipulação, ouvindo a palavra de Deus, de maneira que vocês saiam da escola bíblica ou de domingo leves, com o coração grato, poderem dar graças a Deus. Olha, ainda hoje eu estava a dizer ao irmão João, ele trouxe-me tanta Bíblia, tanto exemplar do Novo Testamento, alguns com mais de 200 anos. E estivemos ali a ver, tivemos ali quase uma hora a ver, e eu estava a dizer a ele, vai haver um dia em que nós não vamos poder ter este livro na mão, vai ser proibido. E vamos sonhar, tal como está no Salmo 126, estamos como os que sonham, que saudades de sentir o cheiro deste livro, de folhear. Não, o cheiro do mel, exatamente. De folhar. Vocês até vão dizer assim, eu até daquelas Bíblias cuja folha parecia papel vegetal, eu tenho saudades. Lembro-se quando o pastor anunciava aquelas com fecho, com folha prateada, folha dourada. Não vamos ter nada. E vamos ter que a ter aqui e aqui. Aqui ainda pode desaparecer, mas se ela estiver aqui, nunca ninguém nos vai poder tirar a palavra de Deus. Mas para isso não podemos continuar a ser criancinhas. Temos que crescer. Ser adultos espirituais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos. Eu te quero agradecer em especial, porque mais uma vez me deste a graça e a sabedoria para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Humildemente estou grato do fundo do meu coração, porque tu continuas a dar-me estas pérolas, Senhor. Continuas-te a revelar a mim, ao teu povo, à tua igreja. Eu te agradeço do fundo do meu coração, Senhor, porque eu não sou nada, eu não presto, miserável. Mas olha, mesmo imprestável, mesmo miserável, eu sou um servo teu. Eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor. Limpo o meu coração. Eu assumo a responsabilidade e assumo os meus erros, Senhor. E te peço que a tua glória possa ser manifesta na nossa vida, na minha família,
neste ministério, naqueles que nos estão a ouvir, seja em que país for, em que momento for, em que sítio for, possam ser tocados por Ti, para a Tua eterna glória, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E esta noite eu te quero pedir, conduz-nos até casa em paz e segurança, que os Teus anjos estejam connosco e que possamos transportar esta unção e esta glória, não só para aqueles que estão em nossa casa, mas também para aqueles que amanhã vão lidar connosco, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém.